de repente, sem que ninguém esperasse, surgiu não uma onda, mas um tsunami. É isso que surgiu agora com a inteligência artificial. Esse tsunami, nós temos duas hipóteses. Ou ficar olhando ele da praia e vamos ser engolfados por ele, ou, com muita motivação, com muito entusiasmo e com muito cuidado, vamos aprender a surfar nele. E aí vamos conseguir não apenas sobreviver a esse tsunami, como também nos aproveitarmos dele. Então, eu estou tomando a atitude de tentar surfar no tsunami e não ser engolfado por ele. É isso. E como é que que você dá de conselho? Quer dizer, como é que uma pessoa começa a surfar nessa onda, nesse tsunami? Vamos dizer assim, se a gente pensar, a inteligência artificial é algo de muito tempo atrás, não é? A gente já ouve falar desse assunto. Por exemplo, o inglês Charles Babbage, em 1837, Caramba, criou uma máquina que ele chamou de máquina analítica, que era, vamos chamar assim, um precursor do que viria a ser a inteligência artificial, não é? Depois, na década de 50, o Alan Turing já dava início a esta era da inteligência artificial, mas era algo que ficou dentro dos laboratórios ou com acesso exclusivo de técnicos ou de especialistas nos últimos 60, 70 anos. O que mudou a partir de novembro do ano passado foi que foram criadas interfaces amigáveis que permitiu que, de repente, toda a população do planeta pudesse usar, aproveitar da inteligência artificial agora disponível para quem for e quem quiser. E isto foi um gigantesco impacto. A gente tem falado muito do chat GPT, né? É o que mais se ouve falar. Então, o chat GPT, só para dar algumas informações interessantes, ele não é conectado à internet. Ou seja, muita gente acha que ele vai buscar, porque a gente está acostumado a ver o Google, né? O chat GPT, ele internalizou bilhões e bilhões de dados e ele começa a raciocinar e aprender a partir do conteúdo embarcado nele. Exatamente como nós fazemos no nosso cérebro. A gente vai acumulando informação no cérebro, os neurônios começam a gerar sinapses e eu começo a ter ideias, insights e etc. Então, o chat GPT fez isto, não é? Ou seja, acumulou um volume brutal de informação. O chat GPT, vamos dizer, o GPT-2 tinha 1,5 bilhão de parâmetros de machine learning. Alguns meses depois, o GPT-3 passou de 1,5 bilhão para 175 bilhões. Então, é um aumento tão exponencial que gera esta sensação de que eu estou assistindo a um milagre. E na última quinta-feira, ele foi para o chat GPT-4, ou seja, mudou do 3 para o 4, e subiu de 175 bilhões de parâmetros para 100 trilhões de parâmetros. Ou seja, nós demoramos 1 milhão de anos como ser humano para dobrar nossa capacidade cognitiva. Ele está em 1 mês, 2 meses, 3 meses, aumentando em 500 vezes essa capacidade. Esse crescimento, essa evolução exponencial é algo contraintuitivo para nós. O cérebro humano não raciocina exponencialmente, nós raciocinamos linearmente. Então, se eu perguntar a qualquer pessoa, me dê a sequência dos números 2, 4, todo mundo vai dar 6, ninguém vai dar 8, porque o cérebro humano raciocina por progressão aritmética e não geométrica. A evolução da inteligência artificial é extremamente exponencial e, por isso, gerou tanto choque no mercado. Ou seja, uma empresa que foi lançada ao mercado para o público conhecer, já tem alguns anos o OpenAI, que é a dona do ChatGPT, mas ele foi lançado em novembro do ano passado, há 4, 5 meses atrás. Ele já vale 29 bilhões de dólares pelo impacto que ele pode causar na sociedade. Impacto no sentido positivo, de dar um cinto de utilidades do Batman para cada pessoa desse planeta. Por outro lado,
o impacto preocupante do que ele vai trazer de mudanças em todas as áreas do conhecimento. Então, ChatGPT, que a gente tem ouvido falar muito, é apenas o início do começo do princípio dessa revolução. Porque são milhares de empresas, ferramentas, aplicativos, plataformas de inteligência artificial simultaneamente sendo lançadas. E onde é que isso vai parar? Então, ninguém sabe onde vai parar, mas seguramente o momento hoje está fazendo com que a sociedade, quando discute esse assunto, se divida em dois grupos, os otimistas e os pessimistas, tá certo? Então, Humberto Eco dizia, alguns anos atrás, que havia dois tipos de pessoas na sociedade, os chamados apocalípticos e, do outro lado, os integrados. Os apocalípticos é que viam sempre a tecnologia como ameaça. E os integrados é os que viam a tecnologia como algo que vinha para ajudar a melhorar nossa vida e etc. Então, neste momento, muito importante que a gente entenda isso, existe essa discussão no mercado entre esses dois times, ou esses dois grupos. Eu pertenço mais aos integrados, mas o volume maior de pessoas hoje são os apocalípticos. As pessoas estão vendo a inteligência artificial como algo que vai roubar os empregos de todo mundo. Enquanto que os integrados acham que ele vai roubar não o emprego, mas o trabalho de todo mundo. E com isso nós vamos ter muito mais tempo para exercermos a nossa humanidade. Uns entendem a inteligência artificial num processo de substituição do ser humano. Os integrados, os otimistas, entendem como um processo de adição. Como eu me coloco sempre de um lado otimista, eu diria a você que a minha visão hoje é uma visão que pode ser resumida desta forma. Daqui para frente, nenhum homem vai ser melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor que o homem com uma máquina. É esse processo de adição que vai nos levar, na minha opinião, para um mundo melhor e não pior. Apesar de índices preocupantes de desemprego à vista, de pessoas que serão substituídas por não terem formação, e assim sucessivamente. Então, quando você me pergunta num onde isso vai parar... momento é uma ameaça, num primeiro momento. Pode ser visto como uma ameaça. Isso. Mas se você souber lidar com essa ameaça... Isso, exatamente. Ou se você surfar, no fundo, o tsunami, porque assim, se você olhar, ameaças como essa já ocorreram na época dos artesãos com a Revolução Industrial. Havia um movimento chamado os Luddites, que eles invadiam as tecelagens e punham fogo nas tecelagens, porque eles achavam que aquilo estava acabando com o emprego dos artesãos, dos tecelões, não é? 50 anos depois, a gente viu que isso deu a possibilidade de muito mais gente ter acesso a bens de consumo. Se a gente olhar algum tempo atrás, quando surgiu a internet, já se tinha esse medo, e onde isso vai parar, não é? Então, assim, a gente sempre vê este lado, sempre que um problema surge, lembra, as pessoas não veem solução, e aí fica todo mundo apavorado. Por que é importante entender o seguinte? Nunca uma solução vem antes do problema, porque se viesse não haveria o problema. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!